Olá, bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Meu nome é Beatriz. Meu nome é Vinícius. E hoje a gente vai falar sobre o processo de Stamp 4. O que é o processo de Stamp 4, para quem é aplicado, como que foi o nosso processo e tudo mais. Mas antes eu peço para você se inscrever neste canal, dar o like, comentar, compartilhar, porque sempre tem aquela pessoa que precisa saber dessas informações, certo? Com certeza. Certo. Para ajudar aí o pessoal. É verdade. Bom, então vamos começar falando o que é o Stamp 4, quem que pode ter Stamp 4. Bom, o Stamp 4 é uma dos vistos que a Irlanda dá para a pessoa quando vem morar aqui na Irlanda, né? Tem os intercambistas, que tem o Stamp 2 e por assim por diante. O Stamp 4 é dado para as pessoas que são casadas com europeu, com Irish ou com suíço. No caso, o Vi, eu tenho cidadania italiana e neste caso o Vi tem o Stamp 4, que é quando a pessoa é casada, né, com o europeu e ela tem o direito de viver no país e trabalhar como se fosse um europeu, né? Não tem nenhum tipo de restrição, nem nada. Realmente. Ele tem praticamente todos os direitos que um europeu tem. Lógico que ele não tem todos, porque ele não é europeu ainda, mas é praticamente como se fosse, né? E quem que pode ter esse visto, como eu falei, casados com Irish, né, com os irlandeses, ou europeu, como no caso italiano, português, quem tem alguma cidadania europeia, ou com suíço, tá? Dependentes desse europeu também pode, crianças ou até mesmo pai, mãe, dependendo da situação de cada um, tá? As pessoas que não são casadas no papel, que tem a união estável, também pode ter. A comprovação é um pouquinho diferente, né? Que tem que provar que existe mesmo essa relação para poder obter esse visto, né? Que senão seria Sim. muito fácil. Qualquer pessoa falaria, Tá junto. tô junto Exatamente. e tenta conseguir esse visto. Os refugiados também podem conseguir o Stamp 4. Pais ou mães de irlandês, né? Por exemplo, você teve um caso com um irlandês ou com uma irlandesa e fruto disso teve uma criança, mas vocês não são casados nem nada, mas por você ter um filho irlandês, você pode também obter o Stamp 4. As pessoas que estão no Stamp 1, que trabalhar por 5 anos, também pode requerer o Stamp 4. Pessoas também no Critical Skill, que é uma outra forma de trabalho, tiver nesse visto, né, por 2 anos, também pode requerer o Stamp 4. E também os investidores, né? Então, se você for um investidor e tiver aí no mínimo 1 milhão de euros, e não pode ser valor emprestado, dinheiro emprestado, tem que ser seu. Então, se você Recursos próprios, né? se você tem essa grana, você também pode conseguir o Stamp 4. O Stamp 4 é muito importante, né? É um dos vistos mais importantes porque te dá o direito de viver e trabalhar aqui na Irlanda sem estar vinculado a alguma empresa ou por algum motivo, né? Então, é um visto bem importante. Só pra gente falar aí um pouquinho como que foi a nossa história, como que a gente conseguiu o Stamp 4, né? Nossa época era diferente. Em 2017 A gente foi? veio, exatamente, em 2017. Nós dois viemos como estudante. Só que a gente já veio assim, né, preparado. A gente juntou uma grana, a gente já se casou no Brasil também. Tudo que foi fruto do casamento a gente converteu em grana, né, para poder chegar aqui e tá tudo pronto. Então a gente já veio com toda a documentação pronta para a Bia fazer o processo dela na Itália. E a gente também já veio assim, meio preparado para ficar um tempo, mesmo que ficar sem trabalhar e tudo mais, né? E também a gente veio como estudante até mesmo pro Vi não ficar em nenhum momento ilegal no país, exatamente, né? Não ficar nesse vai e vem, tá ilegal, não tá. Então a gente achou que seria tempo suficiente e no final foi, né? Foi. Então a gente chegou como estudante em setembro De 2016. Em 2016, em novembro a gente fez o processo dela na Itália e tudo mais, ela conseguiu cidadania italiana. Quando a gente voltou, aí a gente começou a ir atrás mais de trabalho e tudo mais, né? A gente conseguiu o trabalho. Nisso a gente já estava morando num apartamento onde a gente dividia com um outro casal, era um casal sul-africano. E eles tinham uma casa, era lá perto do Aiki, então longe pra caramba. Dublin 11. Dublin 11, né? Chama Hampton Wood lá o lugar. Era bem assim, legal, mas é longe, né? Então 30, 40 minutos de ônibus e tudo mais. E nessa época aí, quando a gente conseguiu, né, a gente já estava com a cidadania, então que a gente ia começar a aplicar para o Stamp 4, tinha os documentos que eram necessários, que a gente vai falar aí depois no final do vídeo, e que a gente estava tentando conseguir nessa casa também, mas que não estava tão fácil.
O nosso landlord, ele até foi lá, né? Ele incluiu a gente no contrato, a gente utilizou esse contrato e na hora de colocar no PRTB, ele meio que fez uma sacanagem com a gente. Ele cobrou 150 euros para incluir a gente no PRTB, coisa que a gente na época não sabia, né? Que não era necessário pagar pro landlord. E no final ele nunca incluiu. A gente ficou pedindo e o cara nunca mandava, nunca respondia. Era um cara bem sem vergonha, assim, pra falar a verdade. Explica o que é o PRTB, né? Então, o PRTB aí, no caso, que eu vou explicar melhor depois, mas o que acontece? Todo landlord aqui, que ele faz, ele tem que registrar nesse PRTB, né, que é uma sigla aí para residências privadas e tudo mais. Então o que acontece? Ele tem que registrar no PRTB todo mundo que está morando nessa casa, e isso é uma obrigação do landlord, tá? Então assim, você não tem que pagar nada, e se o landlord não faz isso, é porque provavelmente ele não está declarando que ele está recebendo esse aluguel, ele está tentando esconder que ele tem esse aluguel, porque depois eles pegam, né? Se você tem no PRTB e não está declarando, eles vão falar, opa, o que está acontecendo? Então tem todo esse esquema aí. Existem algumas desvantagens e vantagens aí de você ter com o landlord e com a imobiliária. Enfim, no final da história, de tanto pedir e tal, a gente já estava querendo mudar mesmo para uma região mais no centro. A Bia estava trabalhando do outro lado da cidade, estava ficando bem complicado. Então o que a gente começou a fazer foi procurar um outro apartamento, um lugar nosso, nem que seja um estúdio, alguma coisa que fosse meio barata na época. A gente procurou durante o quê? 3 dias. A gente teve muita sorte. Não, a gente procurou mais tempo. Enfim, antes a gente procurou mais, né? Nessa a gente teve sorte. Foi um dos primeiros apartamentos que eu fui ver. A Bia não estava comigo porque ela estava trabalhando. E nesse dia tinha bastante gente, como todo mundo sabe que você vai, tem 40, 50 pessoas olhando os apartamentos. Esse era pro imobiliário, eu achei no Daft. E no dia, quando eu cheguei lá para ver esse apartamento, assim, não era o melhor dos apartamentos, mas era um preço baixo e que ia ajudar a gente a ter o Stamp For, porque ia ter contrato, ia ter PRTB, ia ter tudo que eu precisava. Então, nesse dia aí, eu chamei o cara meio que no canto ali, né, o cara que tava mostrando o apartamento, e eu falei para ele que eu tava, né, disposto a pagar 50 a mais. Então fica aí uma dica para vocês, se vocês gostarem do lugar que vocês querem, que vocês estão fazendo a visita, tem 50 pessoas olhando, você fala que paga 50 a mais, você já tá lá entre os top 10 para ser escolhido nesse apartamento, né? Dá um adianto. Né? Lembrando que o apartamento era só pra nós, a gente não ia dividir com ninguém. Né? Era minúsculo, tá? Banheiro minúsculo, quarto minúsculo, sala minúscula. Mas não era um estúdio, era tudo separadinho. Não era um estúdio, bem velho também. Era muito velho, você pisava no chão, assim, a casa inteira tremia de madeira, né? Assim, mas é o apartamento que nos ajudou, né, tanto em custo quanto no processo. Então, a partir do momento que a gente conseguiu esse apartamento, na verdade a gente já tinha aplicado para o Stamp For, né, a gente já tinha feito a aplicação inicial, mandando os documentos, e eu não tinha o PRTB, mas eu tinha enviado o contrato que eu tinha conseguido assinar no outro apartamento, e aí eles já tinham enviado aquela carta requerendo mais documentação. Eu não lembro na época exatamente qual foram as documentações, mas entre elas estava o PRTB, e nessa pressão toda a gente estava, né, tentando achar outro apartamento, que foi o caso, a gente conseguiu achar. Porque quando você entra com o pedido do Stamp For, a maioria das pessoas acabaram de chegar no país, não tem toda a documentação e acha que não pode aplicar. Eu também não tinha os payslips, porque eu tinha acabado de começar a trabalhar. Então a gente mandou o que tinha. Em 2 semanas a gente mandou por correio, em duas semanas chegou pra ele o provisório, aceitando o provisório e pedindo mais documentos. Pedindo o restante da documentação. Exatamente. E deu 8 meses pra ele de visto. E cumpriu, né? Faltando 2 dias pra acabar os 8 meses, chegou a carta dando pra ele o permanente. Exatamente. A gente teve muita sorte, não teve nenhum tipo de atraso, não teve nenhum problema. Foi tudo certinho, foi tudo dentro do prazo. Bonitinho. Então não fique preocupado se você não tem toda a documentação. Mande a documentação que você tem, que eles vão te pedir o restante. Eles não vão falar assim, então você não tem, então você não tem direito. Mas em cima disso você tem um prazo para mandar o resto da documentação também, tá? Não é assim, tenta mandar tendo algum planejamento também, que dentro de 2, 3 semanas você vai ter o restante da documentação. Sim. Porque eles dão um prazo, se você perder também, você vai só complicar mais a situação. Então tem 2 lados dessa moeda aí. Sim. No nosso caso a gente teve muita sorte, porque a gente conseguiu mudar, conseguiu o contrato no nosso nome.
a conta de energia no nosso nome, a gente tinha Verde Mídia no nome da Bia, então a gente tinha as duas contas, tinha isso, e a imobiliária também, como toda imobiliária vai fazer, vai te registrar no PRTB. Sem custo, né? Sem custo, né? Tem sempre os dois lados da moeda aí, de você ter com o landlord e você ter com a imobiliária. A imobiliária vai ser mais chato, às vezes, você resolver algum problema, depende. Com o landlord, às vezes, é mais legal porque você tem um contato maior, é mais fácil na hora de sair e tudo mais, só que você tem, pela imobiliária, é mais certeza que vai ter tudo certinho, né? Tudo nos conformes. Exato. Então, isso daí valeu a pena. Foi a nossa saga, né, de Stamp4, lógico que no meio de tudo isso tem mais um monte de coisa que foi acontecendo, mas pra gente foi bem tranquilo, assim, eles não pediram, por exemplo, comprovante de relacionamento, quando que vocês começaram. Como eu vejo acontecendo aí com muita gente, eu vejo o pessoal pedindo, manda comprovante de conversa, de quando começou a relação. Isso é mais para as pessoas que casam na Dinamarca, que eles acham que levantam um alerta, né? Levantam um alerta ser algum tipo de fraude. E pessoas que estão na união estável, né? No nosso caso, a gente já ia fazer 1 ano de casado, então a gente tinha... já viemos casados no Brasil, né? Já saiu com tudo. É uma outra situação, né? Difícil falar que é fraude, né? Exatamente. Quando ela fez o processo dela na Itália, como a gente era casado, ela já saiu com a certidão italiana de casamento também, então a gente tinha 2 certidões de casamento. Assim, fora que somos carismáticos pra caramba, né? Nunca tivemos... Não, somos mas lindos. Foi bem tranquilo. O nosso processo foi bem fácil, vamos assim dizer. A gente não teve tanto problema. Exato. Mas a gente sabe que muita gente acaba tendo problema, e eu acredito que isso é muito pelo fato do que ela falou. Às vezes vocês se casam aqui, ou se casam na Dinamarca, ou é casamento recente, ou tá faltando documento, ou alguma informação que vocês enviaram no formulário tá divergindo, então, com o que vocês aplicaram, com o que vocês estão falando, às vezes, na hora lá de fazer o processo, né? Quando você vai lá no office e faz o GNIB e tudo mais, eles acabam perguntando algumas coisas, eles perguntam o número de telefone, endereço que você tá. Então, assim... Pra ter certeza que é um casamento real, né? Então, toma cuidado, tenta fazer o mais claro possível, não tenta esconder nada, que o seu processo vai ser melhor por causa disso, né? Com certeza. Bom, agora a gente vai falar sobre a documentação necessária, tá? E existem alguns motivos no qual você pode entrar com o pedido do Stamp4, né? Que pode ser por o europeu estar trabalhando, pode ser por recursos próprios, se você estiver estudando, se você estiver desempregado involuntariamente e assim por diante. Tem alguns tipos para você poder requerer. Então a documentação a cópia do passaporte dos dois, tá? Do europeu e da pessoa que tá requerendo o Stamp4, de todas as folhas do passaporte, tá? Tem que ser cópia colorida também, tá? Só pra lembrar. Tem foto 3x4 dos dois também. Conta bancária, extrato bancário precisa também. Contrato de aluguel carta também de referência tanto do landlord ou também da imobiliária, dependendo quem tá alugando pra você. Pagamento do aluguel, que vai vir na carta que você vai pedir pro seu landlord ou pra sua imobiliária também. O PRTB, que o Vi já falou que é o registro do imóvel, de quem tá morando naquela casa, que você também precisa. Uma conta no nome de cada um, então no nosso caso a gente pegou uma conta de energia, colocou no nome de um e contratamos uma internet para ter o nome de outra pessoa. Então a gente tinha 2 bills, uma em cada nome. No caso, né, que a gente também viu, caso vocês morem em algum lugar que vocês não façam parte do contrato, existem algumas outras formas. Então, por exemplo, a pessoa que está no contrato fizer uma carta dizendo que vocês moram nessa casa, aí vocês vão ter que fazer o processo de uma forma diferente. Essa conta que estaria no nome de cada um vai estar no nome dessa pessoa, então você vai ter que mostrar o contrato de aluguel dessa pessoa, a carta dela dizendo que você mora nesse lugar, a carta do landlord ou da imobiliária dizendo que você mora nesse lugar, e uma conta também, né, de luz, de energia, seja lá o que for, também dessa pessoa que é a locatária, né? Que é a locatária. Acontece, tá? Um monte de gente chega aqui primeiro e não consegue ter, às vezes, a sorte que a gente teve de conseguir o apartamento, conseguir o contrato no nome. Então, tem outras formas de fazer também, tá? Vocês conseguem. Exatamente. Tenta fazer tudo certinho. E aí, se você fizer
por trabalho, né, que o europeu vai estar trabalhando, que ele vai ser o seu... Você vai ser dependente do europeu, né? A pessoa que tem sempre fora, ele é dependente do europeu. Então, se você entrar por trabalho, né, o trabalho desse europeu vai estar sempre vinculado ao Stamp For dele. Então, se ele perder o trabalho, a chance dele perder o Stamp For também é grande, tá? Então... é tudo vinculado. Então, se você mudar de trabalho, você tem que mandar novamente toda essa documentação, que é o contrato de trabalho, o payslip, provando... Os dois mais recentes, né? Comprovando quando você recebe. A conta bancária para provar que o seu salário é aquele mesmo que você está recebendo, tá? O extrato, né? Bancário, exatamente. Isso. E a carta também do empregador, falando que você trabalha naquele local, quanto você recebe, qual que é a sua função e tudo certinho, tá? Mostrando realmente que você tá trabalhando, que a empresa existe e tudo certinho. E só para complementar aí, qualquer documento que esteja em outra língua, seja sua certidão de nascimento ou de casado, seja lá o que for, vocês têm que fazer a tradução. Aqui tem algumas empresas, né, que seria igual fazer no Brasil, juramentado. Você faz a tradução pro inglês, né? Eles fazem o documento, tem um stamp também nessa documentação. E caso eles tenham alguma dúvida, eles vão entrar em contato com o pessoal que fez. Mas isso é tipo um atestado que eles estão falando que esse documento é original, que está sendo traduzido conforme que está no documento original. Exatamente. E você também pode fazer por recursos próprios, que é os mais comuns, né? Ou por trabalho ou por recurso próprio. Pelo recurso próprio, você tem que provar de onde está vindo esse dinheiro, tá? Eles têm um... como se diz, eles são muito preocupados com essa questão de lavagem de dinheiro. Exato. Então você tem que comprovar de onde está vindo, se está vindo do Brasil, por que está vindo, de onde você conseguiu esse dinheiro e tudo mais, né? Tem toda essa preocupação do lado deles. E também uma carta do Departamento de Empregos, né? Provando se você já teve algum benefício, se você tem algum benefício do governo, qual que é esse benefício, até porque é um dos motivos que podem impedir do Stamp For sair, né? Porque eles não querem que, além da pessoa que está pedindo Stamp For, o europeu também seja dependente do governo, né? O que eles não querem, eles querem que o europeu seja responsável pela pessoa que está conseguindo esse visto. Então, se os dois estiverem sendo dependente do governo, não tem como. Tanto é que você comprova que você está trabalhando justamente para falar que a pessoa não vai ser dependente do governo ou por recursos próprios da mesma forma, para você comprovar que essa pessoa não vai precisar depender do governo em algum momento. Então, esse é o maior medo do governo. X da questão. Que as pessoas tenham que depender dele, né? Porque já tem muita gente dependendo. Nossa senhora. Além disso, vocês vão ter que fazer um seguro privado no nome dos dois e provar que você vai ter que mandar a pólice do seguro, o contrato do seguro e também a comprovação do pagamento desse seguro, para provar que aquilo lá tá certinho, que existe e tá em dia. E tem que ser no nome dos dois, tá? Exato. Os dois tem que estar assegurado nessa pólice. Exatamente. Quando a gente foi fazer o nosso processo, eu não estava trabalhando na época, a gente tinha acabado de voltar da Itália, então eu estava começando a procurar emprego. E a gente foi no Citizen Information, que fica ali na O'Connell Street, de graça. A gente foi lá perguntar se existia um valor mínimo pra gente entrar com recursos próprios, porque a gente estava com medo de demorar eu conseguir um emprego e passando o tempo e o visto dele de estudante iria acabar. Correndo, né? A gente estava correndo contra o tempo. E eles falaram assim, não, a gente não sabe qual seria o mínimo necessário. Pelas nossas contas, pelo que a gente viu, se para um estudante, por 6 meses, ele tem que provar 3.000 euros, então o certo seria para um ano, no mínimo uns 8.000 euros. Né? Assim, eu já vi gente falando que fez com 8.000. E conseguiu. Ficaria num lado mais salvo e faria com 12. Vocês estão pedindo 3 por pessoa a cada 6 meses, você coloca aí 6 a cada 6 meses, vezes 2, 12.000. Não sei, não existe um valor oficial, não tem como a gente saber, não sei o quanto tempo eles estão considerando também nesse valor, qual é, porque você vai ter o visto por 5 anos, então eu acredito que eles... Por até 5 anos. Por até 5 anos. Eu acredito que eles estão considerando que você vai ter um recurso próprio para se manter por, sei lá, pelo menos 6 meses, até que você consiga trabalho. Sim.
De novo, não tenho resposta oficial para isso. Então, quanto mais você tiver, uns 8 mil pelo menos. Eu acho que seria um mínimo que vocês deveriam ideal ter. Aí. E também, se a pessoa que está aplicando para o Stamp 4, ele já tiver algum outro visto, por exemplo, o Vi tinha o Stamp 2, você tem que mandar junto, provando que ele já tem que um já visto, tem algum tipo de visto no país, tá? Exatamente. Então não esqueçam disso. E a documentação praticamente é essa, né? Basicamente é isso que você vai querer. E tem o formulário EU1, que a gente vai deixar o link aqui embaixo para você que está nesse processo e precisa preenchê-lo, porque além dessa documentação você tem que mandar junto esse formulário, que é enorme, tem mais de 40 páginas. Tem 44 páginas e eles perguntam muita coisa, quando começou, como começou a relação, que é justamente essa pegadinha deles, né? Se vocês tiverem informações divergentes, vocês vão ter problema, vai ter que mandar mais coisa, como eles estão pedindo aí, comprovante de... Conversa de WhatsApp. Conversa de WhatsApp de tanto tempo atrás, foto no Facebook. Ticket de viagem que vocês já fizeram junto antigamente. Então, assim, quanto menos informação divergente, menos documento eu acredito que eles vão pedir, exatamente. Exatamente. E lembrando que diferente do Stamp 2, que é quando o intercambista, eles têm que pagar 300 euros cada 8 meses para retirar o cartãozinho. Exatamente. O Stamp 4 não tem custo, tá? Ele é totalmente de graça. Não, peraí. Tem custo, mas para alguns tipos de aplicação não tem. Como a gente está aplicando como casado, você não vai ter que pagar. Sim. Eu acredito que o pessoal que aplica como refugiado, tem algumas outras formas que o custo de 300 euros ainda está lá. Então, se você procurar na internet, vai falar que tem o custo de 300, mas que em muitos casos você não precisa pagar. Lembrando, se você for aplicar por casamento, fica tranquilo. Vai ser de graça. Não precisa pagar, exatamente. Exato. Lembrando que a validade pode ser de até 5 anos, mas depende do seu passaporte também. Então, no meu caso, a gente tinha acabado de fazer o passaporte, estava valendo por 10 anos, então a gente não teve problema nenhum com isso. Mas se você estiver aplicando e o teu passaporte brasileiro, ou seja, lá de onde você estiver vindo, vencer daqui 3 anos, o seu visto do Stamp 4 vai ser só por 3 anos. Então tem que tomar esse cuidado também. Se vocês estão vindo, já tinham o passaporte, alguma coisa, procura tentar renovar para ter o passaporte com a data assim, o mais longe possível de vencimento, pelo menos os 5 anos, para que você consiga ter o Stamp 4 na extensão máxima, mas vamos assim dizer. A imigração pode pegar essa documentação e requerer só te dar 1 ano de visto e querer que daqui 1 ano você aplique novamente com toda a documentação. Então, é até 5 anos, mas ninguém garante que você vai conseguir os 5 anos, tá? E no meio desse período de 5 anos, eles podem cortar o seu Stamp 4 também por alguns motivos que não são oficiais também, não tem muita coisa falando. Mas, por exemplo, caso ela esteja desempregada e por algum motivo eles resolvam voltar nesse caso e ver se ela está trabalhando, pode ser que eles revoguem o meu Stamp 4. Se você ficar muito tempo longe da Irlanda também, não tem um número oficial, mas a gente acredita aí que de 3 ou 6 meses, mas acredito que se você ficar um tempo maior que 3 meses fora da Irlanda, você provavelmente vai ter que informar eles do porquê, como, qual que é o motivo, para você não ter problema também com o seu Stamp 4. Sim. Nesse caso, depois dos 5 anos, né, que no nosso caso eu vou estar aplicando para o passaporte irlandês, né? Depois, como ele tem o Stamp 4 e morando aqui 5 anos, ele tem o direito de pedir a cidadania irlandesa. Mas ele vai conseguir? Já são outros 500 também, entendeu? Então, você precisa estar morando aqui por mais de 5 anos legalmente. E o tempo de estudante não conta, tá? Não tem conta. que ser de alguma forma que seja o Stamp 1, seja o Stamp 4, que você possa trabalhar e tudo mais. E quando você for aplicar para esse passaporte, coisas como ela ter aplicado para algum benefício do governo, eu ter aplicado para o benefício do governo durante esse período, pode atrapalhar, tá? Eles podem usar isso como desculpa para não aceitar, e aí você tem que renovar o seu Stamp 4 de novo. Até mesmo se ele tiver uma multa, se ele tiver... algum problema criminal, multa, coisa. Tudo vai ser avaliado nesse caso, né? O seu nome vai ser passado. Então, assim, quanto menos problema você tiver, não requeira, né? Eu entendo que agora o pessoal tá na época do Covid, eu acredito que isso vai ser, assim...
levado em consideração de uma outra forma, né? Porque é uma situação totalmente diferente, não é só escolha, né? Aconteceu, muita gente perdeu o trabalho e tá tendo que aplicar pro benefício do governo. Mas eu acredito assim, que se fosse uma outra situação, eu só tô sem trabalho, aplicar pro Job Seeker ou illness ou qualquer coisa do tipo, vai atrapalhar na hora de você tentar fazer o passaporte aí irlandês, né? Então fique quietinho, bonitinho aí. Fique quietinho, tente usar o menos possível do governo. Se o seu objetivo for tentar tirar a o cidadania, passaporte, senão... Você pode estender o Stamp 4 também, Pode. depois acabou 5 anos, você pode ir lá e renovar tentar, mais 5 anos. Não tem problema. Você pode renovar o teu Stamp 4 pro resto da vida. Eu não quero ficar dependendo disso, eu vou aplicar pro passaporte. Então é diferente, exatamente. E também se você se divorciar, né, da pessoa, do europeu, ou o europeu morrer, né? Felizmente estamos vivos. Quem tem vivo, quem tá vivo tem medo, né? E então, e a pessoa tiver o Stamp 4 ainda, ela pode requerer um outro visto, e o formulário chama EU5, a gente vai deixar aqui embaixo também pra vocês, que você pode tentar um visto pra continuar no país, mas infelizmente não é garantido. Nada que é garantido, né? Não tem como saber. Eu acredito que se você tiver casa, ajuda. Se você tiver filho, com certeza vai ajudar. Um trabalho, uma empresa boa, assim, eles vão avaliar tudo. Pode ser que eles te dê mais 6 meses, pode ser que eles falem, queridinha, tchau e benção, né? A porta da casa é serventia. Exatamente. Bom, falamos, hein? A gente tentou resumir, né, na verdade. Foi um resumão aí de tudo, senhora, né? Se ficou alguma coisa que vocês queiram saber mais, estão passando por algum problema, ou não sabe como preencher o formulário, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários ou entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, Casal Descobrindo o Mundo. Lá a gente pode tirar suas dúvidas e tudo mais. Aproveitem e nos sigam lá também, que a gente mostra o nosso dia a dia, mostra coisas que a gente descobre por aí e que não vem parar aqui no YouTube, né? Com certeza. Mas é isso daí, né? Qualquer dúvida, coloca aí, a gente tenta ajudar. Daqui 2 anos a gente faz um vídeo falando como que foi o processo para conseguir do a cidadania. Passaporte. Graças a Deus, né? Por enquanto tá tudo bem, né? Tá caminhando para um resultado positivo, né? Mas, né, esse povo é tudo doido, a gente conta a nossa história daqui 2 anos, quando conseguir essa parte aí. Exatamente. A gente espera que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Com certeza. E a gente se vê aonde? No próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau!